E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias do São Paulo que enfrenta o Nacional hoje pela Libertadores, e também teve notícias aí sobre a contratação do Igor Rabelo, zagueiro do Atlético Mineiro, e também o interesse do São Paulo, proposta feita por Christian Medina, meia argentino, tava no Boca Juniors, agora tá lá no Estudiantes. E quero que você comenta aí, o que você acha? Acha que são bons nomes pro São Paulo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal também, e também de comentar aí de onde você é, qual sua cidade. Queria mandar um abraço aqui pro Evandro de Goiânia e Goiás, Aldenor de Boa Vista, Rogério de Guararapes, São Paulo, e José Carlos lá de Balneário Camboriú. É isso aí, deixa o seu nome e a sua cidade. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do Tricolor. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Vai contar pra você aí de casa qual deve ser a escalação para enfrentar o Atlético Nacional lá na Colômbia. Boa noite, Má. Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o São Paulo tem esse compromisso importantíssimo logo mais às 9h30 da noite lá contra o Atlético Nacional, na abertura aí para o Tricolor dessa fase de mata-matas. A gente lembra que o São Paulo foi muito bem na fase de grupos, ficou em primeiro da sua chave, ainda sob comando do técnico Luiz Subeldia, e agora então volta para a competição na qual possui 3 títulos e vai em busca, é claro, desse 4º caneco. Para o jogo de hoje, o Hernan Crespo, que vai então fazer sua primeira partida da Libertadores nessa segunda passagem pelo clube, vai poder ter todo mundo que recentemente já estava jogando ali pelo clube, que não está no departamento médico. A gente sabe que muita gente ficou aqui no Brasil, mas, por exemplo, o Caleri viajou junto com o elenco para lá, para dar aquela força, né? O Caleri, inclusive, ontem teve ali junto no gramado, dando uma corridinha sob supervisão médica, mas, obviamente, não pode jogar, já está se recuperando da cirurgia que ele passou. Mas, por outro lado, o Hernan Crespo pode contar com o Lucas que entrou por alguns minutos no jogo contra o Vitória e disse ali na zona mista que poderia estar por mais tempo ali no gramado. Não é esperado que seja titular o Lucas, tá? Mas que sim, jogue mais do que ali os 15, 20 minutos que ele jogou pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos passar uma provável escalação para vocês, com aquela força máxima que o São Paulo tem, óbvio, retirando, com exceção dos atletas que estão no departamento médico. Então, na tela, Rafael no gol, aquela linha de 3 zagueiros com Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilha e Enzo Dias, e na frente Luciano e André Silva ou Ferreira, também é uma opção aí para o técnico Hernan Crespo. Na lateral direita, ou um pouquinho mais avançado, também tem o Mike como opção aí ao Cédric Soares. Tá certo? A gente sabe que o Arboleda não está à disposição, está machucado, a mesma coisa com o Wendel, então o trio ali de zaga é esse, não tem outro, e na lateral esquerda a mesma coisa ali também com o Enzo Dias, tá certo, gente? Agora falando um pouquinho para vocês sobre mercado, porque hoje o São Paulo está aí agitado no mercado. O que eu posso trazer para vocês, com certeza, é que negociações avançadas com o Igor Rabelo. Essa informação foi dada primeiro pelo Alexandre Zanqueta, a gente conseguiu confirmar aqui no Gazeta Esportiva de que existem conversas já avançadas para poder contar com um zagueiro aí que pertence ao Atlético Mineiro. O contrato dele vai até o final deste ano, então ele já pode assinar um pré-contrato e, claro, se for liberado antes, já pode vestir a camisa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Caso o São Paulo avance para as quartas de final da Libertadores, aí sim ele pode jogar. Não poderia jogar, por exemplo, num jogo de volta de oitavas de final de Copa Libertadores. Tá certo? Outro nome que também apareceu por aí é do Christian Medina, do Estudiantes. O São Paulo está buscando esse jogador, também procurou saber ali, mas é uma negociação um pouquinho mais complicada, porque o Estudiantes quer segurar o atleta. Tá certo? Eu volto com vocês por aí. Obrigada, Má. Garrafa, esse zagueiro, o Igor Rabelo, você acha que encaixa no São Paulo? O São Paulo precisa urgentemente de um zagueiro. Ele tem 4, no momento só tem 3. O Arboleda vai ficar quase 30 dias afastado. O Crespo está batendo forte na situação de jogar com os 3 zagueiros e está correndo atrás de um zagueiro. Acho que dentro do mercado o Igor Rabelo pode se encaixar sim muito bem. A expectativa para a volta definitiva do Lucas, ela não acontece, está acontecendo gradativamente. No momento que o São Paulo tem situações importantes, hoje tem um jogo muito pesado
né, lá na Colômbia, mas estou acreditando que o São Paulo, por decidir em casa e pelo trabalho que o Crespo vem fazendo, acho que ele pode sim trazer uma classificação, não no jogo de hoje, claro, né, no jogo da volta. O São Paulo ratificar a sua classificação, Chico. Concordo com você. O São Paulo em Libertadores vai muito bem, né? Sempre foi. Só perdeu no mata-mata aí para o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil por uma infelicidade, vamos falar a verdade, né? Tinha que fazer o resultado dentro de casa. Agora, ao contrário, ele vai sair para jogar e o resultado ele vai fazer no segundo jogo, jogando no Morumbi. Quer dizer, aí é uma grande vantagem para o São Paulo. Como também vai ser uma grande vantagem para o Corinthians, pouco a gente fala da Copa do Brasil. Não é verdade? Agora com o Crespo, de novo sistema e tudo mais, mas com as suas limitações. No meio para frente, em Medellín tem opção. O Lucas treinou, vai para o banco, treinou bem. Tem os gringos que foram contratados, os dois, né? Os dois reforços do São Paulo, né? Depois do início do ano, o Tapia e o Dineno. E a questão é a força do adversário como mandante. O Nacional de Medellín estava no grupo do Palmeiras, não, do Internacional e do Bahia, na fase de grupos, né? Acabou eliminando o Bahia. Ele venceu as 3 em Medellín, venceu os seus 3 adversários, venceu o Nacional do Uruguai, o Inter e o Bahia, e perdeu as 3 fora, né? Ele é muito forte como local mesmo, é a grande... Então o São Paulo tem que sobreviver ao primeiro jogo, né? E aí, entre o primeiro jogo e o segundo jogo, tem um jogo contra o Sport, no Recife. Que eu, sinceramente, estava pensando aqui, cara, não tem a menor possibilidade, seja qual for o resultado de Medellín, do São Paulo jogar em Recife com um que seja titular. Não tem como, né? Medellín, Recife e depois a volta no Morumbi, meu, esquece. E aí quem joga, né? Aí talvez, se o Igor Rabelo for contratado do Galo, ele possa jogar. Detalhe, São Paulo já tentou contratar o Igor Rabelo algumas vezes. Não está jogando no Atlético, não sei o que lá. A proposta do São Paulo é mais ou menos a mesma com o esquema do Dineno, né? Que estava disponível no Cruzeiro, mas o Dineno não era nem relacionado no banco. O Igor Rabelo jogou contra o Flamengo pela Copa do Brasil, entrou no segundo tempo. Ele é reserva do Lianco e do Júnior Alonso. Das outras vezes, o Atlético não liberou. Então, a ideia do São Paulo é contratar ele por empréstimo até o final do ano com cláusulas de renovação, como tem o Dineno, né? Eu não sei se vai sair esse negócio, Tirone. É meio no desespero. O São Paulo perdeu o Juan, não conseguiu contratar o Tolói e tudo mais, né? Então, nessa limitação. Saiu também uma notícia do nosso companheiro Jorge Nicola, os outros jornalistas estão repercutindo, os outros setoristas do São Paulo, em relação ao Medina, que é um jogador que era do Boca, foi para o Estudiantes, é titular do Estudiantes, que joga Libertadores, tem 23 anos, que aí para mim parece ser um devaneio, né? Aí é uma coisa mais um devaneio do que propriamente uma possibilidade, né? O São Paulo está tentando, sim, esse zagueiro sem pagar pelos direitos dele e talvez um lateral sem pagar pelos direitos dele, né? Mas hoje é que a coisa começa para valer e que o Crespo tem um grande desafio numa competição em que o Zubeldia vinha muito bem, né? O São Paulo tem na Libertadores da América 15 partidas invicto. Vou repetir. 15 partidas invicto. 14 com o Zubeldia e uma com o Carpini lá atrás do Morumbi. Não é pouca coisa. Pelo contrário, não é pouca coisa mesmo, né? E se o São Paulo continuar com a sua invencibilidade, seja empatando em Medellín, já é um ótimo resultado. Aqui, ó, só ler uma mensagem aqui do Guilherme Almeida e fala: vocês viram que o campeonato russo vai reduzir a quantidade de estrangeiros permitidos? O Mantuan cairia bem na ala direita do São Paulo, tem sido lateral direito por lá. Ronaldo, voltando, desculpa, eu separei aqui para falar ainda sobre o São Paulo. Agora pintou um empréstimo, um novo empréstimo. E aí a gente vai voltar a falar o que a gente fala a gente está falando a todo dia, parece um disco quebrado. O São Paulo não se comunica, aí surgem essas coisas, ninguém consegue entender o que está acontecendo. Fluxo de caixa, estou falando, né? Antes do Arnaldo falar,
esses empréstimos na teoria com o FIDC não estariam bloqueados, não era... Lembra que alguém falou que não ia O poder FIDC fazer? permite 130 milhões de empréstimo por ano. O São Paulo usou O São Paulo 50 não agora. fez ainda, seria 50 agora. Em tese, isso é, vamos lá. O FIDC permite 130 milhões de empréstimos por ano, é a informação do São Paulo Futebol São Paulo, Clube, exatamente. Exato. né? Então, e estaria fazendo seu primeiro empréstimo no meio do ano de 50. Ainda poderia fazer 80 de empréstimo até o final do ano, em tese, né? Em tese. Vamos ver como é que fica, se alguém vai esclarecer essa situação, como disse o Tironi. Tudo é em tese. Como no São... Fala, pode falar. Como no São Paulo ninguém esclarece, né? As coisas de como está indo esse plano de recuperação financeira. As notícias do pedido do empréstimo, ele vaza porque ele precisa ser submetido ao conselho. E aí a oposição coloca, olha, o Casares está pedindo empréstimo aqui, viu? 50 paus. Então, vai ter uma reunião essa semana lá do conselho para fazer a aprovação disso, e aí é isso que o Arnaldo falou. Embora o conselho seja completamente dominado pela situação, tem um outro opositor que está lá e o cara levanta a nossa flanelinha laranja e fala: opa, estão pedindo empréstimo aqui. Não é isso, Arnaldo? Exatamente, é isso mesmo. E aí o que a gente sabe agora com mais clareza, pelo menos, espero que continue assim, sinceramente, o quanto está caminhando o futebol, né, nesse ano de 2025. Né? Depois daquela entrevista do Belmonte, espero que não fique só numa entrevista. Tem uma outra entrevista, por exemplo, no fechamento da janela, né? Sim. 2 de setembro. Olha, nosso time tá tal, vendemos tal, contratamos tal, entrou tal, esse vai ser o elenco nosso até o final do ano, blá, 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 né? Que seja nesse aspecto. Mas a missão agora no campo, Tironi, com FIDC ou sem, com Igor Rabelo ou sem, é se classificar na Libertadores para que na outra etapa, aí você, com 2 frentes e não 3, você possa lidar um pouco com o elenco curto que você tem e recuperar alguns jogadores fundamentais, como o Arboleda, como o Oscar e tudo mais. Mas tudo isso depende de hoje, meu velho. Se não, né? Sobre isso aí, teve um cara aqui no chat que falou sub-20 em Recife, no Recife. Eu escalaria o sub-20 literalmente com o técnico do sub-20 para jogar com o Sport inteiro. o técnico, inclusive. Porque tem um mínimo de entrosamento. Claro que poderia aproveitar os jogadores do sub-20 que subiram esse ano e estão no profissional. O Mike, o Negruti, o Luca, etc. e tal, o Henrique do Carmo, né? Até porque, Arnaldo... Porque é Recife, meu velho. Vai. Então, se você faz isso, você trabalha 7 dias de verdade para um jogo. Isso, para volta. Se você não fizer isso, a quinta-feira você já reduz o treino, a sexta não tem treino, que é a viagem, sábado joga, o domingo é a recuperação, ou seja, tem impacto, não adianta falar que tem um impacto para terça-feira. São 2 jogos que definem o futuro do São Paulo na temporada, e o São Paulo tem que se preparar para os 2, tem a volta. Então, o São Paulo deveria, mas eu quero ver essa instituição fazer isso. Agora dá para fazer no Brasileiro isso, num jogo. Um jogo, fora de casa. Né? E o Maurício Gagliotti assassinou o meu clube, ele atende por esse nome, diz assim: Massini, porque eu nunca ouvi o nome Al-Sadd nas coletivas do português, Abel Ferreira não é homem, diz ele. O Abel não fala, né? Ele não gosta de falar desse tema. São Paulo enfrenta hoje o time chato e bom time do Nacional, né? Atlético Nacional. Lá eles falam só Nacional, nós que falamos aqui Atlético Nacional. Time chato, encardido, enjoado. Mas primeiro vamos falar dos reforços. E é incrível como o Arnaldo Ribeiro consegue ser pessimista em quase todos os vídeos, né, cara? Assim, muita gente fala, por que você traz vídeo? Porque é muito bom. E assim, o torcedor são paulino, ele tem que entender e ver os dois lados. Tem muita gente que só traz coisa boa e tem muita gente que só traz coisa ruim. O São Paulo com o Igor Rabelo, o Igor Rabelo, ele está a detalhes de ser jogador de São Paulo. O Atlético Mineiro já liberou o Igor Rabelo. Já liberou ele. Falou, a gente não quer mais, você e o São Paulo. E o Estudiantes
não tá muito feliz com o Christian. Não tá muito feliz com ele, porque ele não vem desempenhando lá. Ele chegou a peso de ouro do Boca Juniors e não vem desempenhando lá. E o que acontece? E aqui a gente vai fazer o caminho inverso. O que acontece quando esse tipo de coisa acontece no futebol brasileiro? Você contrata um jogador, mesmo no futebol europeu, você contrata um jogador a um bom preço, vem por empréstimo, contrata o jogador não começa a não desempenhar, você faz o quê? Empresta ele e depois ele volta. São Paulo fez isso com o Galopo, por exemplo. Emprestou o Galopo, lá atrás fez isso com o Reinaldo. Lembra? O Reinaldo chegou, não jogou nada. Foi emprestado, não lembro pra quem, acho que foi pra Chapecoense, né? Quando deu toda aquela treta e depois retornou pro São Paulo. E teve bons momentos com o São Paulo. Isso acontece muito. Então, não é... E o São Paulo fez uma boa proposta. 7 milhões de euros um passe fixado, que é um empréstimo, porque o São Paulo não pode comprar agora, mas com passe fixado de 7 milhões de euros. É uma boa grana, 7 milhões de euros. Se eu não me engano, o Estudiantes pagou 12 milhões, 12, 13 milhões, e o São Paulo quer fazer uma proposta, né, de 7 milhões. Primeiro vem para o empréstimo e depois 7 milhões. Para um time que está pagando... O primeiro que o São Paulo... E aqui é a informação. São Paulo e representantes do Christian já tem praticamente um acordo firmado. Por quê? Porque é muito, o valor do real pra cima desses caras é muito. O cara vai sair do Estudiantes, um time médio, para vir jogar no São Paulo, que tá disputando a Copa Libertadores da América, numa posição que o São Paulo precisa, que é meia. A grana é boa, viver em São Paulo é bom, a grana para os empresários é boa. O São Paulo não vai pagar direito federativo, mas paga luva. Qualquer milhão que pinga na conta desses caras aí, é muita grana para eles. É muita grana para eles. Então, staff do São Paulo e staff do jogador já tem acordo. Agora a questão é com Estudiantes. Se o Estudiantes aceitar um empréstimo e a opção, o Estudiantes deve fazer uma contraproposta aí, o São Paulo enviou de 7, o Estudiantes deve pedir 10, o São Paulo vai acabar fechando por 8, aquela parada, nem eu nem você, o São Paulo enviou 7 milhões de proposta, o Estudiante vai pedir uns 10, vai acabar fechando por 8, o jogador vem por empréstimo. Isso pode sim acontecer, porque São Paulo e staff já tem um acordo. São Paulo e staff, quando a gente fala staff, é o atleta. São Paulo e atleta já tem acordo. Graças a Deus, essa camisa aqui, ó. Por que o escudo não é no meio, né? Essa camisa aqui pesa na hora de contratação. Pesa. Não adianta. Os caras tremem. Os caras querem vir jogar no São Paulo. Os caras querem vir ter experiência de jogar no Morumbi. Isso aqui, meu amigo, ainda pesa. Então chega a proposta pros caras, o cara quer vir. Agora é o Estudiante liberar. A parte mais difícil é o Estudiante liberar. Mas o Igor Rabelo, eu posso afirmar pra vocês aqui, tá muito próximo de ser jogador do São Paulo. O São Paulo e atleta já tem acordo, São Paulo e staff já tem acordo, só se acontecer alguma coisa muito fora do comum. Mas o atleta é até esperado até o final da semana pra chegar lá em São Paulo, eu sou de Goiás, né? Chegar lá em São Paulo pra assinar contrato com o nosso tricolor. Vamos falar um pouco sobre o jogo. Só pontuar alguma coisa assim. Esse Christian, ele é bom jogador. Pode não estar rendendo lá no Estudiantes, mas ele é muito bom jogador. E principalmente, ele é novo. São Paulo não tá indo atrás de um cara velho em fim de carreira. 23 anos, irmão. Esse cara chega, começa a jogar pra caramba, o São Paulo paga os 7. Daqui 2, 3 anos, um moleque desse valoriza. Chega a Europa aqui, o São Paulo leva por 15, o São Paulo vende por 15 e 18, fácil. Boa sacada do São Paulo, boa sacada do staff do tricolor. Vamos lá, o jogo de hoje, difícil, chato, mas eu disse isso no vídeo mais cedo, um jogo para testar o time do São Paulo. Testar de todas as maneiras, fisicamente, taticamente, mentalmente, principalmente, que vai ser um jogo chato. A gente sabe que a última ida do São Paulo lá foi literalmente um assalto que aconteceu lá. O São Paulo foi operado pela arbitragem. Foi inacreditável o que aconteceu lá. E talvez, eu espero que esses traumas não assombrem o São Paulo no jogo de logo mais. Mas, além disso, além desses traumas, de uma pressão gigantesca que vai ser lá
o estádio vai estar cheio, vai ser chato. O time do Nacional é um bom time. E isso é bom. Se a gente for pensar, isso é bom. Isso é bom para nós vermos o quão bom esse time do São Paulo tá. Nós vermos e enxergarmos o quão alto é o nível do time do Crespo. Porque tem torcedor que vem aqui nos comentários e fala, só ganhou de cachorro morto. Ganhou do Vitória, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Fluminense embaixo, ganhou do Internacional Reserva, ganhou do Juventude. E de certa forma, quem comenta isso tem razão. Talvez o maior desafio do São Paulo tenha sido o Red Bull Bragantino, que estava em alta, o Corinthians estava numa oscilação lascada, os outros times, qual que deu tanto trabalho assim para o São Paulo? E o São Paulo venceu e venceu bem. Hoje, teremos um excelente teste para o São Paulo, um excelente teste para o São Paulo. Estou ansioso e a minha principal dúvida é o meio de campo. Rodriguinho ou Alisson? Que o Lucas, creio eu, não vai entrar titular. Deve ficar para o segundo tempo. Rodriguinho ou Alisson? O Rodriguinho que vem numa boa crescente, vem jogando bem, ou o Alisson? Para dar uma sustentação e tal, e aí o Marcos Antônio vai ter que se virar. Porque o Rodriguinho, quando o Rodriguinho tá em campo, ele divide e auxilia o Marcos Antônio no setor de criação. Eles se comunicam muito bem. Com o Alisson, as coisas ficam mais em cima do Marcos Antônio. O Alisson, ele tem uma boa facilidade para saída de bola, para esse primeiro passe, mas não é o cara do passe decisivo, não é o cara de tomar a decisão correta ali na entrada da área, na hora de criar. Ele até tem um bom chute fora da área, né? Chegou a fazer alguns gols de fora da área. Enfim, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.